De volta para o último bloco, falando de tecnologia, vamos agora conversar sobre a questão da descarga eletrostática. Qual que é a diferença da descarga eletrostática no computador, devido à carga estática do corpo, de atritos com a massa de ar, com o relâmpago? Para falar sobre isso, estamos aqui com o José Eugênio, que tem uma vasta experiência na área de eletrônica. José Eugênio. Obrigado pelo convite, Reginaldo. A gente está aqui hoje para conversar um pouco de um tema que gera, às vezes, um pouco de confusão, né? Que seria energia estática, eletricidade estática e eletrostática, né? Descargas eletrostáticas. A gente vê que tem o relâmpago, que ele é uma descarga eletrostática, é um fenômeno da natureza, é uma descarga em que tem milhares de volts com a corrente altíssima. Essa descarga, ela está presente, não tem como a gente fazer previsão, pode acontecer de uma hora para outra, né? E tanto a descarga eletrostática, o relâmpago, existe também eletricidade estática, que é uma eletricidade também que é acumulada nos nossos corpos, milhares de volts, porém a corrente dessa eletricidade é pequena, mas ela pode causar danos do mesmo modo que a descarga eletrostática. A gente vê que a tecnologia hoje é muito precisa. A gente vê que a diminuição dos tamanhos dos componentes é muito grande. Então, com isso, esses componentes, eles tornam-se mais vulneráveis a esses tipos de descargas. Certo. Só para salientar, a ideia é mostrar a você, espectador, que a carga elétrica está em volta a tudo. E para mostrar isso, trouxemos, né, uma parte, um componente, né, de um PC, de um computador, e o José Eugênio vai mostrar a você quanto à questão do toque, que muitos vendedores, quando vai vender uma placa, uma memória, alguma coisa assim, pegam de qualquer forma. Isso é algo provável? Bom, nós temos aqui, para fazer uma demonstração para vocês, vocês vão ver aqui que eu não estou com nenhuma proteção. É lógico que se nós estivéssemos falando em termos de componentes novos, perfeito estado, a gente teria que ter uma certa proteção. O que é recomendado, por exemplo, uma proteção que você pode usar quando vai tocar no seu computador, coisa assim, é igualar o seu potencial, a eletricidade estática que está no seu corpo, por várias, devido a você estar andando, coisa assim, a energia que está no computador. Então, a primeira coisa que você faz é ver naquele computador um ponto de aterramento. Se você está mexendo no computador da sua casa, a carcaça do PC, geralmente, ela é aterrada, ou é um ponto terra. Então, você põe as suas mãos na carcaça do computador para você, primeiro, igualar o seu potencial com o do seu computador, para depois fazer um tipo de manutenção naquele computador. É lógico que nós estamos falando a nível de manutenção das PCIs do computador, das placas, não a nível de usar o computador, ok? Então, para a demonstração aqui, nós trouxemos duas PCIs aqui, certo? Estamos mostrando para vocês. Eu estou pegando aqui o jeito normal que qualquer pessoa iria pegar numa PCI sem ter nenhum tipo de cuidado. Você vê que eu estou colocando a minha mão aqui, estou tendo contato com os terminais, qualquer jeito. Bom, quando você fala de nanotecnologia, esses componentes que nós estamos vendo aqui, processadores, memórias, eles são muito sensíveis, eles trabalham com a corrente muito baixa e uma tensão também. Então, por exemplo, a eletricidade estática que está na minha mão aqui, dependendo dos terminais que eu estou encostando, eu estou descarregando essa eletricidade para essa PCI. Quer dizer, não estou descarregando. Como ela está livre aqui, ela está igualando o seu potencial com o potencial que está no meu corpo. Como eu estou com milhares de volts de eletricidade estática aqui, eu estou passando essa tensão para essa PCI. E com isso, externamente, a diferença entre descargas elétricas e relâmpagos, energia estática, seria o seguinte: quando eu descarrego energia estática aqui, eu não causo nenhum dano visível a essa PCI. O circuito rompe internamente as suas junções de silício. Ele rompe internamente. Então, quando eu coloco essa PCI lá, ela não funciona. Quando há uma descarga eletrostática, num caso de um relâmpago, a energia é tão grande e a corrente é tão grande que ele chega a romper o seu aspecto físico, certo? Então, nós temos alguns componentes aqui que são sensíveis a isso.
Nós temos memórias, microprocessadores, certo? Chips diversos que têm essa sensibilidade. Então, o que a pessoa tem que fazer? Lógico que, se você for em uma oficina especializada, no local que a pessoa está trabalhando, você vai ver algumas coisas estranhas lá. Primeiro, você vai ver uma bancada tipo essa aqui, que ela tem uma manta de proteção aqui, e essa manta está aterrada. Por quê? Para qualquer ponto de energia que você coloque essa PCI, essa energia dissipar para o aterramento. Segunda coisa, você vai ver que a maioria dos técnicos, quando estão trabalhando com placas sensíveis, eles usam uma pulseira, essa pulseira tem um fio, e esse fio está ligado num ponto de aterramento. E a próprio circuito que eles estão trabalhando, eles pegam um ponto de aterramento, e esse ponto também é ligado no ponto de aterramento. Certo? Por que isso? E costuma também o cara ainda ter uma pulseira no pé, no calcanhar aqui, aterrada. Por quê? Porque a partir do momento que ele colocou alguma coisa para ser manuseado, o potencial está todo igualado. Então, torna-se difícil você danificar um componente, porque o seu potencial está completamente igual ao componente que você está trabalhando. Certo. Então, por exemplo, quando o técnico ele vai dar manutenção e ele está descalço, ele não tem esse perigo. Aí vai acontecer duas coisas. Primeiro, como ele está descalço, ele está com potencial zero, está descarregado para o solo. Então, o perigo de descarga eletrostática não tem, mas aí tem um outro perigo. Ele tem que ter um perigo, porque se ele estiver trabalhando com o equipamento ligado, principalmente se for uma fonte de alimentação que tem alguns polos vivos, tensões mais altas, tensão AC, como ele está com o pé no chão, ele seria um perfeito condutor para essas correntes. Então, quer dizer, o risco dele tomar um choque é muito maior do que se ele tiver com algum calçado isolado, coisa assim. Essas pulseiras são especiais para isso, né? Ela é um material que tem uma certa resistência ômica, que para essas descargas de milhares de volts funciona como um curto, mas para tensões AC baixa, você está, de certo modo, isolado. Certo. Então, quanto à questão da descarga estática no computador, é uma ideia que pode mostrar, né, ao espectador quanto à questão que todo o corpo dele é dotado também de carga elétrica, similar à carga elétrica do raio. Sim. Eu vou um breve aqui explicação para vocês, principalmente entrando nesse clima novo agora de inverno. Então, o inverno geralmente ele é frio e seco. E a gente usa muitas roupas de lã para aquecer. E a lã tem uma propriedade de acumular muita eletricidade estática. Então, é muito comum a gente estar andando com frio, e nosso clima aqui é seco, e você às vezes passa a mão assim, ou às vezes você chega perto de uma outra pessoa, aquela outra pessoa não está bem isolada em relação ao chão, e na hora que você vai fazer um cumprimento a essa pessoa, que você leva a mão, você ouve um estalo e a pessoa fala que leva um choque. É comum isso acontecer. Às vezes também você está dentro do seu carro com essa roupa de lã ou malha, anda aí, sei lá, dentro do carro, o atrito entre a poltrona e a sua roupa produz eletricidade estática. E o próprio nome já fala estática. Por quê? Porque ela vai acumulando no seu corpo, vai acumulando e vai subindo essa tensão. A hora que ela acha um ponto que esteja com um potencial mais baixo ou que esteja aterrado, ela tende a igualar o potencial. Daí esse choque. Ok, nós temos aqui um aparelho conhecido como DPS. É um disjuntor, né, um dispositivo de proteção contra surto. Normalmente ele é colocado, né, na instalação elétrica, no quadro de distribuição, com a ideia de levar no caso, a carga elétrica para o solo. O processo do funcionamento dele, aterrado, é similar à pulseira? Sim, de certo modo, sim. Nós temos vários dispositivos de proteção. No caso desse disjuntor, um disjuntor residual também, ele protege contra fugas de corrente. No caso específico desse disjuntor aqui, se ele sofrer uma sobrecarga, uma tensão acima da normal, ele desarma. Então, ele protege o circuito. Agora, a gente fala muito também de proteção de equipamentos eletrônicos domésticos. Pessoa que tem computador, tem lá vários equipamentos lá, forno de micro-ondas, geladeira. Às vezes chega lá, a pessoa vê aquele terceiro pino que vem no centro das tomadas,
Simplesmente a instalação é antiga, né? Essa norma não é tão nova assim, a pessoa pega e, para ligar aquele equipamento, simplesmente elimina aquele terceiro pino, o pino central, e liga o equipamento. Tem problema? O equipamento não funciona do mesmo jeito? Sim, o equipamento funciona, mas todo o sistema de proteção do equipamento, ele está feito para que aquele pino seja aterrado. Se você elimina aquele pino, a sua proteção está em vão, certo? Outro dia nós estávamos aqui no laboratório fazendo uma análise de estabilizadores, de filtros de linhas. Então, os alunos tiveram a oportunidade de abrir esses equipamentos e verificarem como funciona a proteção, certo? Bom, estamos aqui então com o José Eugênio, queremos agradecer a participação dele e perguntar, José Eugênio, alguma consideração final para o telespectador? Bom, só terminando o que eu estava falando antes, rapidinho aqui, quando os alunos abriram esse equipamento, eles verificaram que existiam diversos componentes para a proteção daquela rede. Porém, todos aqueles componentes usavam o terceiro pino, que é o pino de aterramento, como um pino para escorrer algum surto de tensão. Então, se você compra esses equipamentos pensando em proteção e elimina esses pinos, você não tem proteção. Bom, eu queria simplesmente agradecer a oportunidade de estar falando disso com vocês. E o seguinte, deixar com vocês a seguinte mensagem. Nem sempre o caro, uma coisa que você acha que vai ficar cara, é caro, porque se você olhar em termos de proteção, você fazer uma instalação elétrica na sua casa com aterramento, a segurança que você vai poder dar para você e para a sua família é muito maior do que o custo daquela obra sem esse tipo de proteção. Tendo apresentado toda essa parte do conhecimento da carga elétrica, do fenômeno atmosférico conhecido como o relâmpago, espero que você passe agora a compreender e ver qual é a importância e o perigo potencial dessas cargas elétricas. Passe a observar onde tem o para-raio, onde tem o aterramento. Observe que na rede elétrica, a cada poste, você percebe um aterramento. E observe também que no carro é o local mais adequado e o mais seguro para estar. Pois, como foi falado pelo técnico da concessionária local, você pode observar que no interior desse carro não há a carga elétrica. Esperamos também o contato dos professores, porque nós teremos uma dica de como você, professor, pode trabalhar esse conhecimento na sala de aula. Esperamos também você, telespectador, no próximo programa Falando de Tecnologia, pois o assunto lhe interessa.